Paz e luz para todos nós. Que Deus, nosso Pai, possa estar presente conosco agora, nos permitindo, fazermos o nosso encontro de domingo, realizarmos o nosso encontro de domingo através do Evangelho. Esses minutos que nós estamos juntos para ouvir os ensinamentos da espiritualidade maior, para ouvir os ensinamentos de Jesus e para nos trazer o passe astral, a magnetização, a fluidificação da nossa aguinha e trazer também as bênçãos de Deus em nossa vida, em nosso lar, em nossos corações, em nossa família. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, vamos entregar a Ele a nossa gratidão pela semana que se findou, por todas as bênçãos que nos chegou, seja através das alegrias, seja através de lágrimas, que também é ensinamento, é aprendizado, mas que nós possamos ter no coração a certeza que tudo que nos vem de Deus é para nós um aprendizado, um ensinamento, uma bênção de renovação. E mesmo nos momentos de aflição, de dor, de angústia, não estamos esquecidos por Deus, mas estamos sempre amparados pelo Teu amor, pelo Teu amparo, pela Tua misericórdia. Vamos fechar os nossos olhos e entregar a Ele, a abertura do nosso Evangelho de domingo. Pedir a Ele a presença da espiritualidade maior, entregar para Ele as nossas alegrias, as nossas angústias, as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas enfermidades física, emocional, espiritual. Vamos entrar em comunhão com Deus nesse momento. Vamos nos tornar receptíveis para receber o passe astral, para receber a renovação das energias, para receber a paz de Deus em nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, eu ajoelho o meu espírito diante de vós e peço permissão, a sua permissão, para entregar em tuas mãos o meu agradecimento, a minha gratidão, por todas as bênçãos que o Senhor me concede, por todo o amparo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela semana que se findou e por cada segundo de ensinamento que tivemos a oportunidade de vivenciar. Senhor, nesse momento também quero te pedir permissão para unir-me em oração, junto com todos esses que estão me recebendo em seus lares, através do seu celular, do seu televisor, do seu computador, para mais um Evangelho de domingo. Esse minutinho que nós tiramos para estar em Tua presença. Pedir, meu Deus, que o Senhor conceda a todos nós sabedoria, discernimento e amparo. Que esta semana que estamos iniciando, Jesus possa preparar cada fração de segundo para que possamos vivê-la, passar por ela com o coração cheio de fé, de esperança, de gratidão.
E que todos os momentos que porventura tivermos de passar por uma dificuldade, por uma prova, por um momento mais difícil, que Jesus, junto ao nosso anjo da guarda e à espiritualidade maior, nos ampare, para que possamos viver com resignação cada minuto dessa semana sobre as suas bênçãos de amor e de amparo. Que o Evangelho do dia de hoje nos traga ensinamento e que possamos aprender. Mas além de aprender o que o Evangelho venha nos dizer nesse dia, que possamos praticar. Que possamos, com a sua ajuda, com a ajuda da espiritualidade maior, fazer em nós uma reforma íntima, para que possamos ter sempre, no final do dia, uma palavra da nossa própria consciência. Hoje, eu fui melhor do que ontem. E assim, meu Deus, com a sua permissão e com o amparo dos benfeitores espirituais, nós damos aberto o nosso Evangelho de domingo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal e de praticar o mal, que assim seja. O nosso Evangelho de hoje vem nos trazendo ensinamento do capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E de todos os títulos desse capítulo, irmão Franklin escolheu reconciliar-se com os adversários. Neste capítulo, nós temos ensinamento tanto da espiritualidade maior quanto de Jesus, para que possamos fazer de nós pessoas generosas, que sabem amar o nosso próximo, a reconhecer em cada um deles um irmão, que saiba guardar em nosso coração o perdão, que saiba guardar em nós, longe de nós, aliás, tirar de nós a maledicência e todo sentimento contrário à caridade. O capítulo 10 nos ensina tudo isso em cada leitura. Nos ensina a ser indulgente, a ser paciente, a não ver os defeitos dos outros, mas procurar corrigir os nossos. E hoje, para a leitura de hoje, o irmão Franklin nos trouxe a leitura que nos ensina que devemos reconciliar com o nosso adversário. Reconcilia-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não sairás de lá enquanto não houver pago até o último cêntimo. Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Há na prática do perdão e na do bem em geral mais que um efeito moral.
há também um efeito material. Sabe que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservam rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. É falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso no corpo e menos livre para atormentá-lo mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessões, daqueles sobretudo que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-lo do mal que eles próprios fizeram, ou se não fizeram, por terem faltado com a indulgência e a caridade. Não perdoando, importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros do ponto de vista da sua tranquilidade futura. Reparar mais depressa o que cometeu contra o teu próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensão, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio de um inimigo obstinado desse mundo, podemos fazer um amigo. No outro, pelo menos, coloca o bom direito ao seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser salvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vista em apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairá de lá, disse ele, enquanto não houver pago até o último cêntimo, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, reconciliar com o nosso adversário é o que Jesus nos ensinou. Nós sabemos, estamos aprendendo, que a nossa vida, nesse corpo que estamos na presente encarnação, não é a primeira e não será a última, porque somos muito mais do que um corpo físico, muito mais do que um corpo material. Nós somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, para que possamos atingir a nossa perfeição, a nossa melhora, Deus nos deu a oportunidade da reencarnação. Quer dizer, nós temos várias existências para que em cada uma das nossas encarnações nós possamos nos corrigir e nos libertar de defeitos que o nosso espírito ainda carrega, impedindo, a nossa evolução, a nossa melhora espiritual. Quando Jesus disse, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, ele disse para a gente não perder a oportunidade de desfazer qualquer mal entendido que houve entre nós e alguém, que aquele perdão que nós precisamos exercer, porque nos sentimos magoados, porque fomos feridos, porque alguém nos fez sofrer e nasceu em nós,
uma mágoa, um ódio, um sentimento menos, né? Assim, a menos. Nós precisamos compreender que a nossa jornada terrena é muito curta. Se você viver 100 anos, ainda foi uma fração de segundo perante a imortalidade do espírito. E quando nós deixamos o corpo físico, a vida continua no plano de espírito. A nossa alma volta para o mundo do espírito e ele continua. Se você amou alguém, esse amor vai continuar dentro de você. O seu respeito pelas pessoas, as suas virtudes, tudo de bom que você adquiriu aqui, o seu espírito vai ter com ele no mundo dos espíritos. Mas tudo aquilo que você adquiriu de sentimentos menos elevados, como ódio, como mágoa, como melindre, como desejo de vingança, também vai continuar. E muitas das vezes, aquele seu inimigo que você teve várias oportunidades de ir lá, né, resolver aquela questão que ficou mal resolvida, de dizer para ele, sem sentir-se humilhado, sem sentir vergonha, eu vim te pedir perdão. Eu vim para ser perdoado e para te perdoar. Eu quero caminhar com o meu coração limpo. Ou mesmo se você não chegar até a ele, mas que você faça com você mesmo, com o seu coração, tirando de você todo esse sentimento pesado que te aflige, que dói, porque o ódio dói, a mágoa dói, nos causa doença física. Então vamos junto a Deus pedir que Ele nos perdoe e que Deus nos ajude também a perdoar, esquecer aquele mal, desfazer aquela desavença. E vamos seguir a nossa jornada com o nosso coração limpo de toda animosidade. De toda animosidade. Primeiro, Jesus nos alerta de que, se não perdoarmos, o nosso adversário pode nos entregar ao juiz, né? E que nós não poderemos ser condenados pelaquela ação. Condenado a pagar aquele mal, aquele desentendimento, aquele ódio, aquela vingança, de uma forma que vai nos trazer uma dor, um sofrimento, uma angústia. Por quê? Porque muitas das vezes aquela pessoa desencarna nos odiando, levando consigo pesadas mágoas que tenha vivido, né, numa encarnação conosco. Isso vai gerar o quê? Uma encarnação de reparação entre você e ele, ou de cobrança. A de cobrança ainda é pior ainda, que é quando você, encarnado, desconhecendo o motivo, um de seus algozes de vidas passadas te encontra. E começa a fluir ali uma obsessão, uma possessão, uma fascinação. O que é isso? É a influência de espírito desencarnado sobre o espírito encarnado. E isso vai trazer grandes problemas, porque a obsessão pode levar à doença física, pode levar ao desequilíbrio emocional. E a possessão ainda é pior, que é quando o espírito obsessor te rouba o direito de coordenar os seus pensamentos.
ele passa quase que tomar conta do teu corpo. E por quê? Porque ele guardou mágoa, ódio e vingança. E está agindo sobre você agora. E Deus permite? Sim, até um certo ponto Deus permite. Para que você sinta a necessidade de renovar os seus sentimentos, suas atitudes, para que você procure, a Deus, procure vivenciar os ensinamentos de Deus. E se eu disser para você que é fácil se livrar de uma obsessão, não é. Não é. Requer tratamento em uma casa de oração, em uma casa de Deus, requer tratamento junto à medicina convencional. Então, por que vamos, por orgulho, correr o risco de vivenciar isso? Vamos buscar em nós a humildade, a simplicidade de sentimento. Vamos amar-nos a nós mesmos, porque até nisso você está se amando. Quando você deixa de lado o teu orgulho, deixa de lado a mágoa, o sentimento de vingança, de ódio, de rancor, você está se amando. E nos amarmos é muito importante, é muito necessário nos amarmos. Porque se não nos amarmos, não vamos conseguir amar o nosso irmão, o nosso próximo, como é um dos mandamentos da lei de Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, um minuto ou outro, você pode até discordar dos pensamentos de outras pessoas. Você pode ferir alguém com uma palavra, mesmo sem intenção. Muitas das vezes isso acontece. Dependendo do estado emocional que está a outra pessoa, uma simples palavra que a gente diz já é motivo dele sentir ofendido. Ou com nós mesmos. Se o nosso emocional não está totalmente bem, não está muito equilibrado, uma palavra também nos fere, nos causa mágoa. Mas não vamos dar espaço para esse sentimento crescer em nossa alma, em nossa vivência, em nosso dia a dia. Vamos procurar sempre a prece que fortalece a nossa fé, que nos traz segurança, que nos ajuda a viver melhor. E seguindo os ensinamentos de Jesus, vamos perdoar, vamos esquecer, sem mágoa, sem ressentimento, o fato ocorrido. E assim nós vamos estar nos livrando de termos que mais tarde, em uma outra existência, corrigir aquilo que já poderíamos ter corrigido na encarnação presente. É muito importante que você não guarde na sua alma nenhum sentimento de ódio, de vingança, de mágoa, de ressentimento. Porque mesmo que o outro não tenha para com você essa boa atitude, ao desencarnar, ele não vai sentir que você é recíproco ao seu sentimento. Ele, muito pelo contrário, ele vai ver que você relevou tudo aquilo que foi vivido entre vocês. Há pouco tempo, a gente teve um caso de perseguição espiritual, obsessão. Alguém que procurou a casa espírita estava passando por sérios problemas, sérias dificuldades de saúde na família, muita desarmonia na família,
no financeiro. Ele tinha um comércio e o seu comércio, cada dia que passava, estava mais enfraquecido, com menos cliente. E muitas das vezes os clientes chegavam ali e diziam para ele: tá rico? Não quer mais trabalhar? E ele dizia: mas eu estou aqui todos os dias. O cliente repetia: eu estive aqui ontem e você estava fechado. No desespero, da angústia, do sofrimento, da necessidade de um socorro, ele procurou a casa espírita. E foi orientado a passar pelo trabalho de desobsessão, onde ele reconheceu um inimigo de outras vidas que estava ali, perseguindo com seu ódio, com seu rancor, com sua mágoa, vingando dele algo que naquele momento ele não lembrava, porque ele tinha reencarnado, passado pelo véu do esquecimento e não lembrava. E estava sendo muito prejudicado em todas as áreas da sua vida. E o espírito endurecido disse que não perdoava. Ele também, não acreditando muito em tudo aquilo, não fez questão de pedir perdão, de sentir a necessidade de mostrar para o outro, né, que não era mais ele, aquela matéria que tinha ferido ele. E a perseguição continuou. Mas um dia, Deus, na sua infinita misericórdia, resolveu pôr um fim naquela perseguição. E colocou no caminho desse irmão alguém que estava passando por sérias dificuldades, muitas dificuldades, que estava doente, não tinha condições nem mesmo de comprar as suas medicações, estava passando fome, estava a pouco de ser, despejado da sua residência. E ele, ao saber do que estava acontecendo com aquela pessoa, que era uma pessoa até pouco tempo, trabalhadora, que tinha condições de se manter, se compadeceu daquele sofrimento e tomou para ele, com amor, as necessidades daquele irmão, suprindo as necessidades de alimento, de medicação. Honrou por um tempo, mesmo tirando um pouco do seu para dar àquele irmão, com o aluguel que estava atrasado. E com isso ele passou a adotar aquela pessoa como teu irmão, com amor, com caridade, esquecendo as suas próprias dificuldades, as dificuldades da sua família, para socorrer alguém que estava em situação pior do que ele. E isso veio, com as bênçãos de Deus, tocar o coração do seu obsessor. Começou a fluir na mente dele que ele procurasse novamente a casa espírita, que ele necessitava de falar com ele. E ele foi. Atendendo a sua intuição, ele foi. E durante a manifestação do espírito, através do médium, ele disse para ele: hoje eu vim aqui, pedi para você vir aqui, para eu te pedir perdão. Hoje eu quero que você me perdoa, porque tudo que você está vivendo, todas as dificuldades, as doenças, as preocupações, a falta dos clientes no seu comércio, eu trabalhei incansavelmente para fazer você viver isso. Movido pelo ódio de uma discórdia nossa lá atrás. Você teve Deus, evoluiu um pouco mais, reencarnou
E eu não. Eu fiquei preso no meu ódio, no meu desejo de vingança. Só que hoje, nesses últimos dias, eu tenho visto que você é outro sentimento, é outra motivação. E o meu coração, agradecido pelo que você está fazendo, por aquela que seria a minha tataraneta e que já fomos em outras vidas, pai e filho, me fez mudar o meu sentimento para com você. Hoje eu te peço que me perdoe, porque eu agora só sinto por você gratidão por ter socorrido com amor aquela que me é tão cara, que eu amo tanto. Então, para vocês verem o valor da sua generosidade, do seu esquecimento de si próprio, reflita nessa historinha, que é verdadeira, um fato verídico. Assim eu vou ficando com a minha explanação do Evangelho. Convido a vocês para fechar os olhos e receber o passe astral enquanto eu faço a leitura do nosso livrinho de mensagem para a semana do nosso irmão Clayton Levi, que psicografou as mensagens de Irmã Sheila. Apontamento oportuno. Se sofres, não agrave ainda mais as tuas dores com pensamentos infelizes. A irritação, o medo, a revolta, deixa o doente mais doente. Mesmo cercado de dificuldade, dispõe de infinitas possibilidades para manter a paz por dentro. Recorre à prece. Abriga um pensamento otimista. Incentiva no bem quem segue contigo. Sobretudo, confia em Deus, que não desampara seus filhos. Lembra-te de que, no mundo, a vida segue em direção ao seu porvir. É provável que, em meio ao caminho, surjam pedras e caos a vencer. Nada, porém, conseguirá impedir de que segues no mar do amor divino, onde fluirás a paz definitiva. Então, essa leitura vem nos completar os ensinamentos do Evangelho, Ela diz que nos ensina que motivo nenhum pode nos afastar do bem. Que nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade, nem mesmo uma perda de ente querido pode nos afastar do bem, do amor, do perdão, da indulgência e da vivência das leis de Deus, ensinada pelo Cristo. Assim a gente vai encerrando o Evangelho. Vou fazer uma prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade maior, o passe astral, o medicamento na água, a água fluidificada, e entregando a nossa semana a Jesus, para que Ele possa preparar cada fração de segundo desta nossa semana que estamos iniciando hoje. E também pedindo a Deus que nos traga durante todo o decorrer dessa semana sabedoria e discernimento, para que possamos a cada noite colocar a nossa cabeça no travesseiro com a consciência de que fizemos o nosso melhor por nós e por nosso semelhante. Que Deus nos abençoe, que a paz de Deus esteja em nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida.
porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes, guia-nos mansamente às águas tranquilas de descanso e refrigera nossa alma. Guia-nos pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. E ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal nenhum, porque Deus está conosco. A tua vara, o teu cajado nos consola. Prepara para nós uma mesa na presença de nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirá todos os dias da nossa vida e nós habitaremos na casa do Senhor por longo e eterno dia. Que Deus nos abençoe a todos. Que essa semana a paz de Deus esteja com todos vocês. Gratidão por me receberem em seus lares. Deixem seus likes, compartilhe nossos vídeos, nos ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis que estão necessitando de ouvir as palavras de Deus através do Evangelho, segundo o Espiritismo, de receber um passe, de receber uma água fluida, uma medicação, através das mãos da espiritualidade maior. Muita gratidão a todos. Fiquem na paz de Deus e até domingo novamente no nosso Evangelho de domingo.